Diego Amorim segue aqui com a gente com Conexão Brasília e hoje falando um pouquinho sobre o papel da oposição. Qual é o papel, hein, Diego? Pois é, Michele, quem está no governo costuma criticar a oposição e dizer que a oposição não está fazendo uma oposição que ajuda o país. E depois quem está no governo vira oposição, porque a vida é cíclica e a política também, hoje você está aqui, amanhã você está acolá. Quem chega na oposição acaba fazendo aquilo que criticava, às vezes até pior. Então é um grande dilema, um dilema natural na política entre governo e oposição. Por que eu estou trazendo esse assunto hoje? Porque ontem nós tivemos um evento lá em Nova York, nos Estados Unidos, organizado pelo grupo empresarial LEAD, que reuniu uma série de autoridades políticas brasileiras. Muita gente acabou desistindo e cancelando a viagem e a participação nesse evento em razão da situação no Rio Grande do Sul, mas estiveram por lá, por exemplo, o ex-presidente Michel Temer e o presidente nacional do PP, o senador do Piauí, Ciro Nogueira. E aí os dois trataram desse assunto oposição. Vejam só, escutem só você, ouvinte do jornalismo da Nova Brasil FM, o que disse o ex-presidente Michel Temer. Ele disse que a oposição atual no Brasil não cumpre o seu papel de oposição e, em vez de ajudar o governo, tenta destruí-lo. Foi o que disse Michel Temer. Michel Temer que acabou ocupando o Palácio do Planalto depois de um impeachment de Dilma Rousseff. A política tem dessas coisas que às vezes faz a gente até rir naturalmente, como eu tô rindo aqui agora ao dar essa notícia. É engraçado ver o Michel Temer reclamando de uma oposição, sendo que ele assumiu o cargo fruto de um impeachment da Dilma Rousseff. É a vida, é a política. Ele disse o seguinte, abro aspas, vocês sabem que no geral o sistema democrático existe situação, que é o governo, e oposição. A oposição existe para ajudar a governar, disse Michel Temer. E ajuda quando critica, quando observa, quando contesta. Eu lamento dizer que não é isso que se aplica ao nosso país. Isso não é de agora, disse Temer. Incorporou-se ao nosso sistema que, se perder a eleição, o dever é destruir quem ganhou. Fecho aspas para o Michel Temer e até concordo com ele, se vocês querem saber a minha opinião pessoal. Ele depois, quando questionado por repórteres, perguntado se estava falando dos bolsonaristas contra o atual governo Lula, ele disse que não. Ele disse que não era nenhum recado personalizado e que essa crítica que ele fez à oposição foi uma crítica generalizada, tanto no âmbito federal quanto nos âmbitos estadual e municipal. O Temer também disse que o Lula não conseguiu pacificar o Brasil como ele havia prometido e como ele, Temer, estava esperançoso de que ocorreria na campanha de 2022. Depois do Michel Temer, Michele, Nonato, ouvinte, o Ciro Nogueira teve a vez de falar nesse evento lá em Nova York ontem. E aí o Ciro Nogueira acabou rebatendo o ex-presidente Michel Temer, de quem ele é muito próximo, respeitosamente ali, dizendo que admira o Temer, mas que pedia licença para fazer a sua observação sobre o que ele, Ciro Nogueira, pensa sobre o papel da oposição no Brasil. E por quê? Porque hoje o Ciro Nogueira, embora tenha caminhado já num passado não tão distante com Lula, com o PT, com Dilma Rousseff, ele foi o todo-poderoso ministro-chefe da Casa Civil nos últimos anos do governo de Jair Bolsonaro e hoje é um dos principais líderes da oposição a esse terceiro governo Lula. Então Ciro Nogueira disse o seguinte, olha, abro aspas, comparo muito o que acontece no Brasil hoje com o retorno de Getúlio Vargas ao poder. Getúlio tinha sido um grande presidente e o Ciro Nogueira já disse atrás lá que o Lula era o maior e melhor presidente que esse país já teve. E aí o Ciro Nogueira completa, mas quando voltou, ele está se referindo aqui ao terceiro governo Lula e ao retorno de Getúlio Vargas, voltou fora da sua época, não conseguia mais se comunicar com a população. E aí o Ciro Nogueira disse que nunca fez uma crítica à pessoa do presidente Lula, que as suas críticas são concentradas no governo Lula e que é preciso que o Brasil tenha um novo JK, um novo Juscelino Kubitschek, que veio após o retorno de Getúlio Vargas. Aí o próprio Ciro Nogueira até citou alguns nomes, foi aplaudido ali, citou o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que estava presente no evento, citou o Ratinho Júnior, governador do Paraná, que também estava presente no evento. Para concluir, Michele Nonato, ouvinte do jornalismo da Nova Brasil FM, a reflexão que eu provoco a todos nós sobre o papel da oposição. Por um lado, não podemos ter, de fato, Michel Temer tem razão, uma oposição que, por não ter vencido a eleição, ou por ter vencido a eleição para deputado e para senador e quer garantir a sua reeleição e por isso fica ali
gritando literalmente, diariamente, seja nas redes sociais, seja na tribuna da Câmara ou do Senado, para destruir o governo, para falar mal do governo, para ficar encontrando, me perdoem o clichê, pelo em ovo, umas coisas que não tem o menor sentido, mas que o cara tá ali criticando por criticar e que não sabe elogiar, que não sabe reconhecer e admitir que há avanços, mesmo que você não goste, mesmo que tenha partido de alguém que você odeia politicamente, mas que é alguma coisa com a qual você concorda, que se fosse o seu político de estimação que estivesse fazendo, você estaria aplaudindo, mas você não consegue aplaudir só porque é o seu político contrário. Então, essa oposição, ela é uma oposição destrutiva e ela tem crescido muito, porque hoje nós temos cada vez mais políticos rodeados de gerenciadores de crise, de consultores, de pessoas que estão justamente planejando essa oposição cruel. Por outro lado, o governo, a situação, o governo da vez precisa encarar as críticas com naturalidade e não como uma oposição destrutiva. Não se pode taxar tudo de fake news, não se pode perseguir quem critica e quem pensa diferente do governo e não se pode, principalmente, deslegitimizar essas críticas. Muito pelo contrário, o governo precisa ouvir essas críticas e fazer diferente quando assim avaliar. Então é um papel interessante da oposição, necessário numa democracia. Não existe democracia sem oposição, mas realmente precisamos a cada dia refletir sobre que tipo de oposição a gente quer para a nossa ainda enfraquecida democracia brasileira. Michele Nonato. Tá certo. Diego, obrigado e até amanhã, hein? Até amanhã.